Olá pessoal, tudo bom? Eu estava pensando que o que torna alguém grande diante de Deus? Será que são os diplomas que ela tem? O nome, o sobrenome que ela tem, o status que ela possui? O quanto de dinheiro que ela tem na conta bancária? Ou o quão reconhecida que essa pessoa pode ser? O que torna alguém grande diante de Deus? Com toda certeza, todos esses atributos não fazem ninguém ser grande ou ser alguém importante diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é aquele que não olha para as aparências. Deus, Ele é aquele que não olha para o exterior, mas Ele olha sim para o interior que cada um tem. O que torna alguém grande diante de Deus? Será que é a vida gloriosa que essa pessoa tem? Ou o carro do ano que ela possui? Ou a casa, a mansão que ela possui que torna ela grande? Não. Muitas pessoas se enganam e dizem que não vale a pena crer em Deus e servir a Deus, porque eles olham a vida de muitos que não têm nada e pensam que eles serão também como aquelas pessoas. Mas mal sabem eles que essas pessoas que não têm nada e preferem mesmo assim permanecer com Deus e ser fiéis a Deus têm tudo. Porque a palavra diz que há um tesouro no céu. Há um lugar no céu preparado para cada um de nós. E ser grande diante de Deus é mesmo em meio às lutas e às adversidades permanecer fiel. Ser grande diante de Deus é saber que o futuro está nas mãos dele, está protegido e muito bem guardado. Ser grande diante de Deus é olhar todas as pessoas da mesma forma e não fazer acepção de pessoas. É olhar cada um da mesma forma, da mesma maneira que Deus nos olha. Pare e pense agora. Como é a forma que Deus olha para você? Você logo vai se imaginar que Deus te olha com um amor muito grande, que Ele ama muito você e que Ele tem muito cuidado de você, e talvez você pode até pensar que tudo que você fizer, Ele não irá te repreender, não irá te castigar e não irá tentar te corrigir. Mas a grande verdade é que Deus está de olho em nossas atitudes e também nas nossas ações. O que nos torna grandes diante de Deus é a maneira como nós reagimos diante de muitas situações, é a maneira como nós reagimos diante das dificuldades e das lutas. Não é o que nós temos, não é o carro bom que nós temos, não é a conta bancária cheia de dinheiro que nós temos, não é a fama que nós temos, o sucesso, o reconhecimento, os méritos ou os diplomas que nos tornam grandes diante de Deus, mas sim quem nós somos com Ele quando nós não temos nada. Quando nós não temos nada, é que o nosso caráter se revela. Quando nós não temos nada, é que nós mostramos para Deus quem nós realmente somos, independente do nosso credo, da nossa religião, independente da maneira como nos vestimos, da maneira como andamos, da onde trabalhamos, não importa. Nós mostramos para Deus quem somos, quando nós reconhecemos que, mesmo não tendo nada, mesmo não possuindo coisa alguma, Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Méritos podem nos fazer chegar a altos lugares, diplomas podem nos fazer chegar a grandes lugares, a lugares altos. Mas diplomas e nem méritos, e nem carros, e nem mansões, e nem todo o sucesso dessa vida podem nos fazer chegar perto diante de Deus. Muitos têm caído, e têm caído nesse laço, se prendido nesse laço, de que precisam ter muitas coisas para serem felizes, de que precisam conhecer o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e todas as coisas do mundo para serem reconhecidos como alguém importante ou ter até mesmo um grande sobrenome. Mas diante de Deus nada disso vale, nada disso importa, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o que está dentro do coração. E assim como Deus olhou para o coração de Davi e viu nele graça, Deus olha também e procura na terra aqueles a quem Ele pode procurar, olhar e encontrar graça. O que nos torna grandes diante de Deus é a maneira como enxergamos a vida, enxergamos as circunstâncias e procuramos vencer os problemas. O que nos torna grandes diante de Deus é quando a nossa humildade se sobressai diante do orgulho e da soberba. O que nos torna grandes diante de Deus
é como nós enxergamos a realidade de tudo e colocamos Deus sempre acima de todas as coisas. Quando nós nos humilhamos, renunciamos o orgulho, renunciamos a soberba e permitimos que o nosso coração seja completamente tomado pela humildade e o caráter de Cristo. Assim, nós nos tornamos grandes diante de Deus. Nada que você possa fazer, lugar nenhum que você possa alcançar e chegar, diploma nenhum que você possa conquistar, um mérito que você possa ter, pode fazer você alguém grande diante de Deus, porque grande só Ele é, poderoso só Ele é, conhecedor de tudo somente Ele é, detentor de toda a sabedoria, poder e autoridade somente Ele é. Nós erramos quando nós recusamos a reconhecer a soberania de Deus. Nós erramos quando nós negamos a sua identidade. Aí é que nós erramos, quando nós achamos que nós podemos tudo, mas na verdade não podemos nada. O ar que respiramos, Ele põe em nossos pulmões. Tudo que nós temos, o alimento que comemos, Ele coloca em nossas mãos. Então cabe a nós sermos pequenos para que nos tornemos grandes diante de Deus. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça e exalta o humilde. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça no humilde. O que mais falta em nós e nessa geração, nesse tempo, é ter essa humildade, é ter esse coração, é ter esse caráter como o coração de Deus. E nós só conseguiremos ter um coração como o dele quando nós nos aproximarmos dele, passarmos mais tempo com ele, termos um relacionamento de amizade com ele, uma relação de amigo com ele. Assim, nós nos tornaremos mais parecidos com ele. Não tem como se tornar amigo de Deus, não tem como ser como Deus, ser parecido com ele, se nós não tivermos um relacionamento com ele, se nós não tivermos um relacionamento de amizade com Deus. Não tem como ser parecido com ele. Quanto mais distante você está de Deus, quanto mais você nega a Deus, quanto mais longe você vai de Deus, mais parecido com o mundo e com o inimigo você se torna, e menos parecido com ele. O que nos torna grandes diante de Deus é a certeza da salvação, é a certeza de que esse amor não pode ser tirado de nós. O que nos torna grandes diante de Deus é a maneira como enxergamos as coisas com o olhar dele, da maneira como ele iria olhar, quando pensamos da forma como ele ia pensar, quando agimos da maneira como ele ia agir. Assim, nós nos tornamos grandes diante de Deus. O nosso sapato não nos torna grandes diante dele, o nosso terno, a nossa roupa, o que nós temos, os nossos méritos, as nossas conquistas, os aplausos que temos, os diplomas que podemos conquistar ao longo de toda a vida, não nos tornarão grandes diante de Deus. O que nos torna grandes diante de Deus é a maneira como olhamos para cima e agradecemos e não reclamamos. Quando reclamamos, nos tornamos pequenos diante de Deus. Mas quando escolhemos agradecer, mesmo mediante aos problemas, mesmo mediante as lutas, mesmo mediante aos problemas da vida que todos passamos, quando agradecemos, nos tornamos grandes diante dele, e ele reconhece e olha para nós, e tem prazer de olhar para a nossa alma, nosso coração, e ver em nós alguém, a criatura, o ser que ele criou, mas que escolheu ser como ele. Assim, Deus tem todo o prazer em nós, quando ele olha para nós e vê que nós, por vontade própria, por escolha própria, escolhemos ser como ele é, ter o coração como o coração que ele tem. Isso é ser grande diante de Deus.